você acha que você já tá na sua zona de genialidade ou você tá em algum lugar nela já, né? Porque eu acho que a zona, você pode, acho que transitar talvez em outras coisas, né? Outras vertentes do que você já faz. E mesmo assim, não sair da zona de genialidade, né? Eu penso Zona assim. fodástica, né? Zona fodástica, Vamos reforçar o branding aqui? Zona fodástica. Tá. Então, essa é uma resposta muito fácil de responder. Porque a gente tem as 4 zonas de atuação, né? Que você provavelmente já deve saber, mas vamos explicar de uma maneira um pouco mais clara. A gente tem a primeira zona de atuação profissional, que é a zona de merda. Então, assim, é muito fácil também, de certa forma, você reconhecer uma pessoa que tá nessa zona. Ela não gosta do que ela faz, ela não é bem remunerada por isso, ela não tem, literalmente, o brilho nos olhos de uma pessoa que trabalha mesmo, vive o que ama. Essa é a primeira zona de atuação. Aí a gente tem a segunda, que é a zona de competência. A zona de competência é literalmente aquela pessoa medíocre. Tirou ela e botou outra pessoa no lugar, vai ser a mesma coisa, vai dar o mesmo trabalho, né? Então, assim, a pessoa que está na zona de competência, ela não consegue fazer uma empresa prosperar, por exemplo, mas também não quebra uma empresa. Diferentemente de uma pessoa que atua na zona de merda e tem um trabalho tão ruim que pode vir a, enfim, quebrar uma empresa ou qualquer coisa do tipo. Então, essas são as 2 primeiras zonas e as zonas que a gente diz que são ruins, né? Da pessoa atuar nela. Porque imagina, hoje você trabalha com algo que você não gosta. Daqui a 10 anos, imagina como vai estar a tua cabeça, né? Então, ansiedade, burnout, depressão. A gente está na era, literalmente, das doenças mentais, né? E assim, muita gente fica tentando tratar doenças mentais também com coisas físicas. A gente nem vai entrar nesse assunto agora. Mas enfim, se a doença tá na cabeça, a gente precisa começar tratando da cabeça também, né? E uma das coisas que a gente precisa fazer para que as pessoas não sofram tanto desse mal, que é o burnout, que é a ansiedade, a depressão, o primeiro passo é você começar a trabalhar com algo que você gosta, porque no longo prazo isso vai causar um puta prejuízo pra você. Então a gente tem essas 2 primeiras zonas, que é a zona de merda e a zona de competência. Aí a gente tem as outras 2, que é a zona de excelência. Já é uma zona boa de você atuar, né? Porque você faz o que você gosta, você é reconhecido por isso e naturalmente você, enfim, se sente bem fazendo isso. Você gosta do que faz, é natural. Então, assim, eu digo que quando eu era professora de inglês, eu tava nessa zona. Quando eu era atriz, eu tava nessa zona também. E a zona de excelência, você não é só bom no que você faz, você é realmente bom. Você é realmente bom e você gosta muito do que faz. Então, assim, muitas pessoas podem até confundir a zona de excelência com a zona fodástica, que é a última zona. Mas qual que é a maior diferença entre essas duas? Quando você tá atuando na zona de excelência, você tem um único sentimento, que eu falo isso dentro da comunidade. Como que você pode identificar a zona que você tá? Cada zona desperta um sentimento diferente em você. Por exemplo, da zona de merda é frustração, insatisfação, apatia. Porra, você não tem vontade de levantar pra trabalhar, mas assim como você também tem vontade de fazer mais porra nenhuma na vida, porque o trabalho te consome tanto que você tá nesse nível. Então, assim, na zona de excelência, o sentimento mais em evidência é: tá faltando alguma coisa. É literalmente isso, não tem mais nada. É a única frase que vem na sua cabeça. Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô, enfim, recebendo aqui o meu dinheiro, tô fazendo uma parada que eu gosto, tô sendo reconhecida, mas você acorda e fica, caralho, porra, não sei o que é, tá faltando alguma coisa. Então, esse tá faltando alguma coisa é literalmente o Big Leap, tem até um livro que fala, é um livro sobre a zona fodástica, né, que eles chamam inclusive de zona de genialidade, The Genius Zone, que fala sobre esse grande salto da zona de excelência pra zona fodástica. Então, quando uma pessoa pergunta, Babi, como é que eu sei se eu tô ou não atuando na minha zona fodástica? Você não sabe. Porque se você soubesse, você não estaria me perguntando, né? Então eu Ele tava... falou isso. Ele Porra, falou eu isso no sempre evento. falo isso. Você Se não... você soubesse, você ia perguntar pra mim. Você sente. Você ia lá e você ia fazer, você ia sentir, exatamente. Então, assim, eu sei que você tá me perguntando por que a gente tá aqui fazendo esse podcast, mas você sabe que eu tô atuando na minha zona fodástica. Não, tô perguntando porque eu Então, também sou curioso. É um assunto que eu tô estudando mas, também, não é só sim, por sua sim. causa, assim. Mas claro que a gente tem também aquilo que você falou, né? As microzonas dentro da zona macro, que é a zona fodástica. Isso. Tem várias coisas, isso que você perguntou, né? Mas enfim, eu já atuei em várias microzonas dentro da minha zona fodástica, mas hoje eu realmente acredito que eu tô fazendo o que eu faço de melhor no macro, sabe? Então, assim, foi um longo processo. E uma das coisas que fazem com que eu tenha, de fato, certeza que eu tô atuando nessa zona não é as pessoas de fora que falam isso pra mim. Porque eu até cheguei a comentar com você que eu fiz um evento no sábado e a moça falou, cara, você é a primeira coach que eu vejo e falo, caralho, ela vive o que ela prega. Dá pra ver no seu olho que o que você tá falando é verdade. Você falou isso. Só que eu não sei que eu tô atuando na minha zona fodástica porque essa pessoa falou isso pra mim. Eu sei porque eu sinto isso, eu vibro isso. E pelo fato de eu sentir, de eu vibrar, a pessoa de fora consegue reconhecer. Então, se você também depende de pessoas externas pra falarem, você tá atuando na sua zona, não, eu tô vendo aqui. Não, não é isso. É você que tem que sentir. Então, se você tem uma necessidade externa da pessoa falar, você acha que eu tô? Fudeu, você já não sabe, já tá perdido, já tá esquisito. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então,
Por isso que quando a gente tava na chamada, você falou disso, do brilho no olho, eu falei, não, segura, vamos conversar no podcast, porque foi exatamente foi dessa forma que ele descreveu, né? Então, assim, é o que eu tava pensando também. Existem, na zona de excelência, você pode ter várias, né? Não necessariamente uma. As zonas de excelência são várias. E na fodástica também. Ou Não. não? Não? É porque, enfim, como que a gente definiria a zona fodástica? Ela é a junção de todas as suas zonas de excelência. Então, por exemplo, vamos na jornada da minha vida e você pode falar um pouco da sua também pra gente tentar descobrir, enfim, pra você conseguir exemplificar também. Consultoria, 2 horas de consultoria. Consultoria gratuita aqui, vamos ver se você está na sua zona ou não. Não, eu sei que eu não tô. Mas, por exemplo, no meu caso, eu sempre joguei futebol, assim, desde 8 anos. Só que eu não só jogava futebol, porra, eu era muito boa, eu ganhei todos os torneios da minha escola, né? Então, ganhei todos os torneios da minha escola, sempre ganhava tudo, jogava pra caralho. Tipo assim, eu era muito boa. Todo mundo sabia que eu era muito boa e eu fazia aquilo ali muito bem. Então, eu joguei por muitos anos da vida. E aí, isso me ensinou muito a, trabalhar em equipe, a ter esse espírito de liderança. Então, assim, me ajudou demais. Eu era realmente excelente nisso que eu fazia. Competitividade eu era muito boa. também, né? Competitividade ajuda muito. A galera acha que é ruim, mas é sempre bom. Se você sabe fazer da maneira certa, né? Enfim, se você se compara... Enfim, tá, outro assunto. Depois a gente fala disso. Aí tem a zona... enfim, jogava futebol. Aí eu virei atriz também. Então, desde muitos anos, desde muito tempo, eu sempre fui atriz, mas também não era atriz. Tô fazendo um hobby aqui. Cara, eu ganhei prêmio de melhor atriz por 3 anos seguidos no Teatro dos Grandes Atores. Eu ganhava vários prêmios de melhor figurino. Eu sempre fui muito foda atuando também. Eu lotava o teatro e eu gostava muito disso. Eu gostava de estar no palco, eu gostava de me desafiar, eu gostava de me comunicar com a plateia. Então, assim, eu também não era só uma atriz, eu era uma atriz excelente, assim, muito, 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 muito boa. Então, aí a gente já tem a minha primeira zona de excelência, que é jogadora de futebol, a minha segunda zona de excelência, que é atriz, e a minha terceira zona de excelência, que é professora de inglês, que no caso foi, né, o meu último trabalho antes de fato virar coach, que foi como eu consegui minha independência financeira, criei um curso digital, tenho vários alunos, realmente consegui evoluir muito como profissional, como pessoa, e eu também não era só uma professora de inglês, eu era uma professora de inglês muito, 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 muito boa, tanto que eu tinha agenda lotada, eu vendi vários cursos de inglês, fiz isso por muito tempo, as pessoas falavam, nossa, você foi a melhor professora que eu já tive, você dá uma aula muito diferente, enfim. Só que eu percebi que, na maioria das aulas que eu dava, eu não estava agindo como professora de fato. Eu estava agindo como coach. A pessoa entrava na aula e contava a vida toda dela pra mim. Eu resolvia todos os problemas dela. A diferença é que era inglês. E ela me pagava menos, porque eu era professora de inglês. E hoje eu cobro mais como coach. Então, assim, eu tenho várias zonas de excelência, coisas que eu faço muito, 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 muito bem. Só que qual que é o ponto da zona fodástica? Ela é a junção de tudo, sabe? Então, assim, na zona fodástica, eu atuo como coach. Então, coach, eu preciso entender cada pessoa que chega até mim. Quais são as dificuldades dessa pessoa, quais são as dores dessa pessoa. E quando eu fui professora de inglês, eu tive que fazer muito isso. Porque eu precisava entender as individualidades de cada aluno e ensinar ele de uma maneira que fosse boa para ele. Porque tem aluno que prefere estudar, sei lá, com música, com série, ou aluno que é mais avoado, aí eu preciso aplicar uma estratégia diferente, enfim. Então, ser professora de inglês me ajudou muito a lidar com cada pessoa no âmbito individual e a agir mesmo como professora, como uma figura de liderança, né? Vamos dizer assim, de estar na posição de ensinar. Só que aí, na minha zona de excelência de atriz, eu atuava, então eu estava no palco. Então, eu precisava, me ajudou muito a ter essa linguagem corporal de confiança, sabe? Porque eu precisava estar no palco, passar confiança, fazer os personagens, então isso me ajudou muito a saber lidar com o público de uma maneira, enfim, natural. Tanto que você sabe que eu não ensaio pra nada. Eu chego e falo. Eu não fico pensando o que eu vou falar, porque eu já sei o que eu vou falar. Mas isso tudo foi construído quando eu tava atuando na minha zona de excelência. Aí, jogadores de futebol, por exemplo, trabalho em equipe, esse espírito de liderança, de competição. Então, assim, cara, se você chegou na minha consultoria, eu vou resolver a porra do seu problema, porque já tá dentro de mim desde quando eu jogava futebol. Eu vou ganhar essa porra, eu vou ganhar essa porra, eu vou ganhar essa porra. Então, pra mim, eu vou ganhar se você ganhar. Hoje em dia é assim, eu vou ganhar se você conseguir de fato resolver os seus problemas, descobrir a sua zona fodástica, quebrar todas as suas crenças. Então, assim, eu acredito fielmente que a zona fodástica, ela é uma só. É aquilo que você faz de melhor, é aquilo que você veio fazer no mundo, enfim, o que os religiosos e espiritualistas dizem que é a sua missão de vida. Você veio pra cá pra fazer isso, sabe? As zonas de excelência são várias, mas a zona fodástica é só uma. E quem fala que não é uma, é porque não achou ainda. Mas você não acha que você consegue... Você acha que você tá no seu ponto final já da sua zona fodástica? É porque, então, não é o ponto final, mas é fazendo o que eu vou fazer no meu ponto final. Talvez eu não tenha... Você se vê fazendo isso por muito mais tempo? Até o final da vida. Eu me vejo fazendo palestra, me vejo dando consultoria, me vendo fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço hoje, só que numa proporção muito mais macro, com muito mais pessoas, né? Então, por exemplo, hoje eu tô aqui fazendo meu primeiro podcast, mas eu me vejo falando sobre esse mesmo assunto e mais 40 mil outros podcasts. A mesma coisa palestra. A primeira palestra que eu dei foi pra, sei lá, 20 pessoas. Não.
25, 30, enfim. E aí eu me vejo fazendo a mesma coisa daqui a 20, 30 anos, só que pra 30, 40, 50 mil pessoas, sabe? Então é fazendo a mesma coisa, só que numa proporção muito mais macro. Só que, em teoria, é a mesma coisa, né? Sim. Sim, é. E você? Mas você tinha... Calma. Você deve ter mais algumas perguntas. Tá, vai. Mas você tinha essa visão da sua zona de excelência, por mais que você não estudasse talvez isso na época ainda, eu não sei quanto tempo você já tá nessa jornada de autoconhecimento, né, de olhar o que você faz e entender, assim, de forma mais racional. Você já tinha essa noção que você era muito boa fazendo o que você fazia antes? Eu sempre me achei muito boa em tudo, né? Sim. Aí depois você fez começou a mapear e teorizar, né? Que é colocando nas 4 zonas. Então, é diferenciando. porque eu tive esse conhecimento das zonas quando eu ouvi o podcast do Alan, porque eu nunca soube muito dividir. Esse lance das zonas realmente foi quando eu vi esse podcast que eu comecei a estudar sobre, ler livro, pesquisar vídeo, etc. Mas antes era só... Eu sabia que eu era muito boa sendo professora de inglês, mas todo dia eu acordava e falava, pô, tá faltando alguma coisa. Então, assim, eu sempre vivi isso, sabe? Só que eu não dava nome às coisas. Eu não sabia que eu estava na minha zona de excelência e não na minha zona fodástica. Só que é muito doido, cara, porque, assim, esse processo de descobrir a sua zona fodástica, quando você tem ajuda externa, por exemplo, de um coach, vamos supor, é muito mais fácil. Só que é um processo, sim, que você consegue fazer sozinho, se você tiver com a sua consciência, né, a sua consciousness limpa e aberta. Porque, o que eu quero dizer com isso? A vida dá sinais pra gente. As pessoas dão sinais. Então, assim, quando eu era professora de inglês, eu já fazia lançamento, né? Então, eu tinha 3 lives. A primeira live, a segunda live e a terceira live que eu abria lá o meu curso. A primeira live, ela só de mentalidade. Eu só falava das dificuldades que as pessoas que estudavam inglês passavam, as crenças que as pessoas tinham. Eu tô muito velho, é muito difícil, eu não vou conseguir, vai demorar muito. Então, na primeira live, eu nunca dava conteúdo de fato de inglês. Eu sempre falava sobre a mentalidade das pessoas que querem ser fluentes. E aí o meu sócio na época falava, cara, a sua primeira live é sempre a melhor de todas. Parece que você quer fazer só a primeira live, né? E aí as outras eu ficava, eu vou ter que produzir, Léo, caraca, conteúdo, não sei o que, eu vou ter que montar esse material. Sendo que na primeira live era tipo assim, estouro, sempre tinha muito mais gente, muito mais comentário. E muitos dos meus alunos falavam, cara, eu só entrei no seu curso por causa da primeira live. Porque eu consegui me ver na mentalidade enfim, da pessoa que não tava conseguindo aprender inglês pelas crenças e tudo mais. E aí meu sócio sempre falava pra mim, sabe que tu ainda vai ser coach, né? Ele sempre falava isso. Aí eu falava, para com isso, Léo, eu não vou largar tudo aqui e vou virar coach. Porque eu sempre quis, de fato, ser, só que eu não dava nome, literalmente, às coisas, sabe?